agora nós temos ilustre presença aqui da professora Maria Júlia Kovacs, que vai trazer informações importantíssimas, conhecimento bastante importante, né? Para nós aqui da bancada, né? Marlene Monteiro, psicóloga com grande experiência em psicologia clínica e hospitalar, além de participar de linhas de pesquisa. Dr. Eli Alves da Silva, que é advogado, milita em todas as áreas, mas um pouco mais na área do trabalho, e também representante de classe, já participou da UAB e vai pleitear uma nova posição lá. Deus quiser. Eu mesmo, coloproctologista lá do HC, e também integrante desse grupo de mentes inquietas. Nós propusemos a ser fábrica de mais mentes inquietas. E aí nós temos a possibilidade de ouvir a professora Maria Júlia, que a graduação original dela é em psicologia, pela PUC, né? Fez mestrado, fez doutorado, e aí ela vai falar os detalhes para a gente daqui a pouco. E ela é livre-docente hoje em dia do Instituto de Psicologia da USP. Os temas de estudo eu vou deixar para ela mesma dizer, porque é uma lista grande, e vamos ouvir primeiro assim um pouco da trajetória, um pouco de quais foram os desafios intermediários aí para chegar no ponto de agora. Tá bem. Então, a minha formação é em psicologia. Atualmente eu tenho desenvolvido trabalhos em relação ao tema da morte, do luto, da questão do suicídio, e hoje em dia muito importante também a questão dos cuidados paliativos, né? Não foi a minha ideia original, mas acabou por uma questão pessoal me envolvendo no tema do que vinha depois da morte e que depois se transformou no que vem antes da morte, ou seja, enquanto estamos vivos, né, e enquanto a morte está na nossa vida de alguma maneira, com uma fantasia, com medo, ou às vezes até com uma realidade um pouco mais concreta, né. A minha atividade principal é de docência, né? Então eu dou aula na graduação, na pós eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando. Mas tenho também feito uma parte de consultoria, né? Dentro da área hospitalar, dentro da área educacional, e também atendendo pessoas, né? Em processo de luto e com ideação, tentativa de suicídio também, e familiares que perdem pessoas por suicídio. E é justamente por essa sua trajetória que eu fiz o convite, né? Agradeço muito, né, esse convite. E é justamente isso que eu gostaria de estar conversando contigo, né? Porque nós passamos agora várias modificações, né? Depois da Covid também, mas assim, atualmente nós estamos vivendo muita agressividade, né? Muita violência e muitas perdas ao mesmo tempo, né? Então há um sofrimento, há uma depressão, eu acho que no ar, ou uma angústia, né? Que mesmo que as pessoas não perderam, todo mundo fica meio atento, pelo menos é o que eu recebo no meu consultório, sabe? Com um pouco de muito medo de enfrentamento, né? E nada melhor como você, né? Para mim é você, porque eu te conheço há muito tempo, né? Nós temos quase a mesma idade, eu acho que é difícil, mas a doutora, né? Eu acho que é a pessoa mais certa para poder estar me falando um pouquinho disso, né? E dessa minha inquietação, que é muito minha e que eu passo sempre para eles também. E eles também estão inquietos com essa situação. Quando decidimos fazer realmente esse podcast que nós começamos agora, foi justamente por isso, de viver e perceber, escutar vários acontecimentos, né, várias mortes, né, não só do suicídio, que aumentou bastante em relação aos adolescentes, mas os feminicídios, as agressões nas escolas, a morte da Covid, como foi também. Acho que uma série de situações que fez com que nós ficássemos cada vez mais inseguros em relação à vida. Marlene, eu agradeço muito o convite, né? Essa possibilidade da gente estar debatendo aqui, né? Na verdade, sim, são mentes inquietas, né? Que estão
por aí, né, com muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que as pessoas não sabem muito o que fazer. Na verdade, nem nós, né? Mas talvez a gente para um pouquinho, né, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, né, e tentar ver como é que a gente pode, se não eliminar todos os problemas, mas pelo menos oferecer alguma possibilidade de segurança para as pessoas, alguma possibilidade de reflexão, de tolerância, né? Isso está sendo muito importante. A gente tem essas questões muito fortes na política. Depois nós tivemos a questão da pandemia, que realmente nenhum de nós, né, que está vivo atualmente passou pela pandemia anterior, né, da gripe espanhola, ou se passou já não está mais consciente de tudo aquilo que viveu. Então, para todos nós, isso foi uma primeira vez, né? Mas já antes disso, nós estávamos com problemas bastante sérios de violência, bastante sérios de suicídio. Essa é uma questão que está nos assombrando muito, que nos deixa muito inquietos, porque a gente não sabe muito o que fazer. A verdade é essa, né? A gente vê o sofrimento das pessoas, né? E nós estamos vendo jovens agora. Porque antes se dizia, não, não querer mais viver alguma coisa dos velhos, né? Que já viveram a vida, que estão se sentindo inúteis, enfim, mas agora não. Agora o maior aumento, não o maior número, mas o maior aumento está entre os jovens. E a peculiaridade da questão dos jovens é a impulsividade. Então, são suicídios muito impulsivos, muito rápidos, que a gente não consegue chegar a tempo, né? Então, isso é muito doloroso. Não é bem planejado, né? Eles fazem um ato bem rápido, né? A gente não sabe, a gente só consegue saber mais quando a gente consegue conversar com eles, né? E aí eles contam histórias de não saber muito o que fazer, histórias de sofrimento, histórias de dor. Quando eles conseguem conversar, isto é uma coisa que ajuda bastante, né? Quando eles podem ser escutados e quando não se tenta dizer que isso não é coisa de jovens, que eles têm tudo no mundo e tal, eles têm se queixado muito de não serem compreendidos dentro desse processo que eles estão vivendo agora. E aí a gente tem que ficar correndo atrás, né, de chegar antes do ato ser executado. E na sua experiência, né, por que teve esse grande aumento, né, de suicídio? O que está acontecendo? É uma questão, porque parece a sensação que eu tenho, tá? Eu não trabalho com suicídio, mas é a sensação que eu tenho. Que teve de um tempo para cá a coisa começou a aumentar, né? Acho que do século passado, no final do século passado, para agora. Na verdade, o grande aumento, quando a Organização Mundial da Saúde jogou o imperativo da prevenção do suicídio e tal, vários países se empenharam e diminuiu o número de suicídios, né? Porque se procurou fazer os processos de escuta, de acompanhamento nas escolas, nas universidades, na vida e tal, e isso ajudou uma diminuição. O que está acontecendo no Brasil, ao contrário de outros países, é um aumento. Então. E a gente fica perguntando, mas por quê? Por quê? Né? E uma das coisas, isso antes da pandemia, porque a pandemia ainda aumentou muito mais. Mas eu percebo isso, que foi depois, antes da pandemia, esse aumento, até aquela propaganda, não sei se que era Baleia Azul, que incentivava as crianças. Era um site, né? Era um site que propunha tarefas, sendo que a última tarefa era pular de um prédio. Foi a partir daí que começou o aumento? Não foi só isso, mas são vários elementos que entraram, né? A questão das redes sociais hoje está em discussão de ponta, né? Porque o que acontece com as redes sociais é que os jovens ali começam a entrar em contato com uma realidade que não é a deles.
né? E aí eles ficam muitas vezes extremamente agitados, angustiados, porque eles se sentem muito diferentes, né? E isso promoveu também um menor contato pessoal e muito mais um contato virtual, Sim. né? E para alguns jovens, essa circunstância é muito difícil, porque quando eles vão comparar com a vida real deles, é completamente diferente. Eles não são tão bonitos, eles não têm tantas coisas, eles não fazem viagens maravilhosas, eles não têm esse corpo, né, que aparece muito aí. Então, essa é uma situação extremamente complicada, né? Aconteceu uma outra coisa que é muito dura nas redes sociais, que é o cyberbullying, né? Que ele extravasa, porque o bullying, né, pessoal, eu faço com você e tal, mas o cyberbullying ele é muito grande, né? E aí você tem uma onda de resposta imediata e às vezes extremamente negativa para uma pessoa. Talvez seja esses bullying que as pessoas colocam também em xeque, né? Como a baleia azul. A pessoa, se ela é capaz de fazer alguma coisa, se ela é Isso. capaz de fazer aquilo lá. É. E a pessoa se sente na obrigação de provar Isso. que tem coragem, que é Isso. macho, coisa parecida nesse Isso, sentido. isso. Então, logicamente, que começa a pegar aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão mais desesperados, aqueles que querem se encontrar e tal. E aí, quando você vai ver, já está a coisa acontecendo. Então, um dos grandes problemas do suicídio entre jovens é a rapidez com que a coisa acontece, né? Então, como a comunicação tem diminuído, a comunicação presencial, e por isso que a pandemia exacerbou também, mas já antes disso, né, não tinha contato pessoal, não tem mais aquela coisa de brincar junto, ou de ficar junto no recreio, ou de ir para algum lugar junto e tal, cada um na sua, cada um no seu né, bloquinho ali, né, e isso pode ser É que no caso do suicídio não tem afirmação. Mas a Tem agressividade em suposição. si, a agressividade também é outro, também vem dessas redes sociais, Bem, é que a agressividade aumentou também presencial, presencial. mas na rede social ela fica escondida, né? Você não sabe quem é que lançou muitas vezes as coisas. Elas são anônimas, elas não têm a responsabilização, né? Eles têm várias camadas, né? Os que eles chamam de deep web e tal, Isso. que a gente nem sabe o que tem lá. E são coisas terríveis, com níveis de agressividade muito altos e tal, e não se sabe quem é, não se sabe de onde vem, né? Então, Desculpe, sim. só terminar, as redes sociais hoje, o pessoal está se organizando para tentar minimizar isso. Inclusive, eu não sei se vocês viram, teve um encontro com Mark Zuckerberg e o Senado americano, e dedos apontando em riste para ele, como ele sendo culpado. Claro que não é assim, mas enfim, como as redes sociais serem responsáveis pelo alto índice de sofrimento e de suicídio. Mas assim, dedos acusatórios mesmo. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Lá ele tem uma cultura de dizer mais livremente o que pensam, né? Agora, isso existe na rede, na relação hoje, vamos dizer, moderna entre as pessoas, mas tem que ter um campo fértil para acontecer. E de onde vem o campo fértil? Então, a suposição é que o campo fértil é uma sensação que também tem, de alguma forma, a ver com toda essa rapidez e tal, de uma vida que não tem sentido, que não tem mais graça, não tem mais para que viver. Né? Aquela ideia dos projetos, eu não estou dizendo que são todos, mas o que acontece é que está aumentando o número de jovens que sentem que eles não têm o que fazer, que eles não. Sabe, que a vida não vale a pena ser vivida, que tem que experimentar coisas novas e tal, ou não vale a pena ser vivida e eu prefiro morrer. O que não é uma coisa que seria típica da juventude. É muito mais típica do envelhecimento. E veio mais fortemente para essa ala mais jovem. Aí agravou na pandemia.
Agravou na pandemia, porque vários projetos foram desmontados, perdeu-se o contato pessoal, aumentou o uso dos meios virtuais para estudo, mas também para... Não cria, né, um desejo, uma forma de vou fazer o quê, o que que vai acontecer, para Isso, que serve isso, isso. Para né? que eu estou Para estudando o que que eu que eu estou estou estudando, estudando? né? É, Os namoros, vamos dizer, que tinham toda uma construção amorosa e tal. Hoje é muito rápido, é ficar, é quanto mais pessoas, entende? É tudo muito rápido. É como se eu já tivesse tudo e não tem mais o que eu queira, o que eu desejo. Hipótese. Não é que seja em todos os casos Mas é assim, mais ou menos isso, né? né? Eu tenho sobrinhos netos e muitas vezes acompanho, né? E uma vez eu estava com um grupo de meninas da minha sobrinha e fui levar cada um para casa numa festinha. E aí eu perguntei, cadê fulano de tal? Ah, ela ficou, ela casou. Eu falei, como que ela casou? Né? Daí eu fui descobrir que casar é ficar a noite inteira. Inteira, E a começou noite só inteira. como pessoa. Eu me assustei. Eu não quero ser repetitivo, mesmo porque a nossa audiência é rotativa e também existe uma dinâmica, mas como a senhora está falando a respeito dessa situação do suicídio, eu tenho que colocar uma situação real e concreta da qual eu passei, Uhum, que foi exatamente isso que nós estamos falando do suicídio. uhum, Que meu filho, com 29 anos, se suicidou. uhum, E ele era filho do meu primeiro casamento e ele sempre viveu com a mãe dele, mas com toda a assistência nossa. Depois que eu me separei, 3 anos depois que eu me casei com a minha atual esposa. Que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele, a partir de 12 anos, passou a ter um processo de depressão, isso, evidentemente, com todo acompanhamento, tudo que foi possível, mas tinha esse lado que ele ficou praticamente 2 anos isolado, tá? Sem estudar, sem sair de casa, etc. Depois foi retomando, tá? uhum, E ele fez história na PUC, fez filosofia na USP, fez direito no Mackenzie e passou no exame da OAB no último semestre. olha, Tá? Nesse período da escola do direito, ele foi para o Canadá, ficou 6 meses, que ele queria aperfeiçoar o francês dele, né? E no último ano e meio, né, depois de ele já se formar advogado, ele veio trabalhar no meu escritório, tá? E depois de 1 ano e meio, acabou acontecendo esse lance do suicídio. E exatamente numa situação em que ele já tinha feito 2 tentativas, uhum, tá? Então ele deu demonstração. E eu, em várias oportunidades que eu conversei com ele, ele me disse, não, da próxima vez não tem retorno. Então ele estava predeterminado a se suicidar. Estou relatando isso para dizer exatamente na linha do que a senhora está falando, da falta de repente ter um desinteresse pela vida, tá? E ele deixou uma carta escrita na segunda tentativa dele, tá? Que ele tomou uma caixa de remédio de tarja preta e tomou vodka. Então teve um revertério que nessa época foi inclusive internado. E nessa carta, eu a tenho guardado até hoje, ele diz que realmente, em outras palavras, onde ele estava vivendo não era lugar para ele. Não tinha sentido ele estar vivendo ali, tá? E com todo esse aparato, vamos dizer assim. Então, dentro dessa linha, veja, isso foi antes da pandemia, isso faz 7 anos. O que eu fico refletindo e pensando, primeiro porque eu, particularmente, graças a Deus, eu consegui superar isso de uma maneira, se pode dizer, tranquila, né? Talvez pelo fato de eu ter acolhido ele trabalhando no meu escritório, então tudo isso foi confortável para mim
ter dado esse aconchego, vamos dizer assim. Bem, o que ocorre hoje? Hoje, realmente, isso que a senhora está falando, a questão do Cyberbullying. Não, da web, Deep Web, quer dizer, tudo que tem de marginalidade está nesse submundo, está nesse subsolo aí, em que realmente as pessoas se comunicam para poder contratar matador, para poder, enfim, tudo que tem de tranqueira está ali, né? E, obviamente, as pessoas que, de repente, chegam num ponto desse, né, de desacreditar da própria vida, eles começam a frequentar esse tipo de mundo virtual. E ali é realmente que estão todas as desgraças, né, que possam ser imaginadas. Dentro desse contexto, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, lógico, é uma questão mais técnica, mas não haveria possibilidade de repente, ter um bloqueio para acesso a esse tipo de informação, porque realmente todo mundo sabe que isso é o submundo do submundo. E ninguém faz nada, ficam preocupados com, de repente, se alguém falou de maneira indevida de uma autoridade ou de outra autoridade, mais no sentido de repente, estar sendo atingido o ego daquela autoridade, do que necessariamente a busca da solução do problema que está na sociedade. Tá? Então, quer dizer, essa é uma colocação que eu estou te colocando, pegando este exemplo, mostrando essa realidade e, ao mesmo tempo, as consequências que realmente existem. Tá? Porém, por outro lado, a gente percebe exatamente isso, e repetindo, quer dizer, uma falta de interesse político de tentar adentrar e enfrentar esse tipo de situação. Quer dizer, se em outros países é proibido, por que no Brasil, por exemplo, não pode? Cuidado. Cuidado, mas, por exemplo, na Rússia, quer dizer, o que vai para a internet é o que se determina previamente. Então. E não necessariamente de uma maneira aberta, total. Então, se lá é possível, lógico que não nos termos em que, não estou querendo comparar uma coisa com a outra, mas dizer da possibilidade, se tiver vontade política, tem como resolver. Então, acho que é muito importante a sua colocação, né? Uma história vivida, e aí a gente pode pensar nessa história vivida e pensar que ela é uma das histórias, porque a gente não tem o suicídio, a gente tem suicídios, porque cada um deles tem uma história, cada um deles começa em algum momento, alguns deles não serão suicídio porque não resultarão em morte, mas haverá muito sofrimento, adoecimento e tal. Outros que talvez não quisessem ser mortes, mas acabaram sendo por causa desse aspecto que eu falei, da impulsividade de eu vou porque não aguento o sofrimento e aí me coloco numa situação de risco e pode ser que morro sem querer. Porque, na verdade, eu não queria morrer, eu queria mudar a minha vida, queria fazer outra coisa. Agora, se o suicídio fosse uma questão, vamos dizer, fácil e que pudesse ser resolvida, não teríamos mais suicídio. É justamente essa variabilidade que traz, vamos dizer, situações que a gente não consegue controlar. Agora, outros países estão fazendo coisas mais efetivas que o Brasil? Estão. Tá? Então, esta é uma coisa importante, porque o Brasil não tem boas políticas públicas em relação ao suicídio. Faço parte de um grupo agora que está discutindo isso seriamente para pressionar o governo a criar espaços de acolhimento, de cuidado, de aconselhamento, de terapia, de tudo, públicos. Porque o pessoal não tem grana, né, muitas vezes, para pagar um atendimento psicoterápico ou um atendimento psiquiátrico de boa qualidade e tal. Se o pessoal da internet eles estão preocupados. Inclusive aqui no Brasil tem grupos muito bons, um deles que eu citaria, o grupo Vitaleri, né, que inclusive teve um reconhecimento internacional também, eles estão trabalhando com o TikTok.
por exemplo. Então, tem gente que está trabalhando, sim, com, enfim, todas as redes sociais. Você vê que estão apontando o dedo para o Zuckerberg, tem várias coisas. Agora, é um grupo maligno, vamos dizer, que faz esse trabalho todo da Deep Web e tal, que é muito difícil de desmontar. Tanto que eles pegam, muitas vezes, essas pessoas para depois trabalharem para o outro lado, porque eles sabem como ir lá no fundo. Agora, o jovem pode ou não acessar essas coisas. E tem uma discussão séria se isso deve ser proibido, claro que sim, mas como, enfim, né? Mas tem o outro lado que é do jovem que procura, né? Porque tem jovens que não procuram, eles sabem e fazem, né? E tem jovens que procuram. E aí, esses que estão mais vulneráveis e procuram, é que a gente precisa detectar para que eles não procurem, para que eles não encontrem, enfim, né? Mas eu volto a dizer, estou sempre no plano das hipóteses, não estou jurando nem afirmando nada com muita certeza aqui. Mas uma das coisas que o Brasil não tem e precisa ter é uma rede de cuidados bem estruturada, né, com os CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, os ambulatórios de saúde mental, as universidades com seus recursos e a formação de profissionais. Eu pergunto, onde nós temos no Brasil cursos na graduação sobre suicídio? São pouquíssimos, não cursos, tem algumas disciplinas que abordam o assunto, eu tenho uma disciplina que aborda o assunto há muito tempo, né? E os alunos vêm e muitos deles falam, eu venho porque eu não tenho outro lugar para falar sobre esse assunto porque ninguém me escuta. Na hora que eu falo, eu não estou aguentando mais, eu quero morrer, as pessoas ou saem de perto, cai fora, ou diz assim, não, você tem tudo, o que você quer mais? Né? Entende? Então, essa é uma questão muito séria. A gente tem que batalhar para que o governo tenha, né, essa atividade. Nós temos ONGs muito boas aqui no Brasil, né, mas nós saímos de um governo muito complicado, né, onde a questão da saúde mental foi jogada no lixo. Então, até remontar toda essa estrutura e tal, é bastante difícil. Mas isso ajudaria muito. As universidades tomarem para si o lugar de cuidar dos jovens que estão em sofrimento e não dizer assim, isso não é problema nosso, né, que muitas vezes acontece. Nós temos que ter os educadores nas escolas, que quando vem um aluno que está ali muito quieto, que está muito para baixo, que mudou o comportamento de repente e tal, acessar, né, um grupo de saúde mental ou discutir essa questão na escola. Quando acontece um suicídio na escola, o que acontece? Muitas escolas escondem. Tá? Então, e esconde por covardia ou se esconde no sentido de que falando vai estimular mais? Então, tem a hipótese do contágio que continua, né? Infelizmente, a gente não consegue desmontar essa ideia que não é falando sobre suicídio que vai acontecer um suicídio. É justamente por não falar, por não abrir espaço, que a gente, às vezes, não percebe o que está acontecendo. Sim. Né? E não diria covardia, eu diria vergonha. Tá. As pessoas têm vergonha. Né? Então, e aí mistura a ideia do contágio com a ideia da vergonha, então melhor não falar. Então, por isso que eu estou tomando a liberdade, já falei isso em outra oportunidade, estou voltando ao assunto em função do tema que a senhora está colocando para falar, exatamente nesse sentido. Sim. Para poder ter a coragem de falar, porque a rigor... eu acho que esconder, e isso realmente a sociedade brasileira e a imprensa, de uma maneira geral, sempre escondeu, sobre esse argumento de que falar no suicídio estimula o suicídio. Também concordo plenamente com a senhora que não falar, tá, é que muito deixa escondido pior. E fica pior. Nós temos uma questão no Brasil que é o Setembro Amarelo. Todo mundo ouviu falar. Em todos os países do mundo não tem Setembro Amarelo. Tem o Dia de Prevenção Nacional do Suicídio, que é 10 de setembro. Um dia
E fora disso, espalhado o ano inteiro, vários dias para falar sobre isso. Eu não sei por que aqui no Brasil se resolveu fazer um mês inteiro. E não se faz nada. Não, até se faz, mas se faz demais concentrado num mês, e aí os outros meses não Mas tem. é muita pouca divulgação, eu acho muito pouco trabalho. Não. Deveria ser feito, não divulgação na mídia, mas assim, um Sim, trabalho mais concreto ali, tem. entendeu? Isso. Que Isso não é se uma não das tem. queixas que se tem, que é o que eles chamam de marketing amarelo. Né? Então você põe uma fitinha amarela, né? E Mas diz, não, olha, eu sou contra o suicídio, tá, pra, mas não é o né? Mas não é suficiente. Não isso, é isso que eu estou né? falando, né? Apesar que hoje, depois de tanta violência na escola, puseram psicólogo nas escolas. Será que isso? Eu fico me perguntando. O que Sabe, isso são aquelas medidas, não é que seja ruim, mas depende de quem é mais esse tarde, né? psicólogo, né? Que vai, Aquilo que você que falou, tem sem preparação, não conhecimento, sem tem preparação. preparação, pode fazer Pois um é. trabalho conjunto com os educadores, sim ou não, porque não adianta mandar para o psicólogo todo mundo, E sem né? preparação nenhuma, E né? É sem isso que você está falando. preparação. Então, tem um grupo que está tentando se articular e tentando, né, mas não tem ainda um apoio bom, vamos dizer, uma decisão mesmo política, Uma estrutura, né? uma estrutura para desenvolver. Por exemplo, nós não temos um centro especializado em suicídio. Suécia tem. Suécia, durante muito tempo, batalhou com altos índices. Né? Os países do leste europeu, a gente não sabe se eles têm suicídio ou não, porque com certeza não divulgam. Eu sei porque eu sou de descendência húngara e eu fui e eu soube, por exemplo, que durante muito tempo a Hungria foi o país com maior índice de suicídios. Isso foi ocultado. Diz que a França também, né? Então, a gente não sabe. O Brasil, embora tenha os números muito altos, ele não é considerado um país proporcionalmente, porque a nossa população é muito grande aqui. Então, o número é maior, número absoluto. Mas o número relativo, não. Mas agora, o que está preocupando a gente é que o número relativo está aumentando também. Então, o Brasil está caindo numa. Não é só o Brasil, são os países da América Latina, de uma maneira geral, que estão com os índices aumentando. Então, sempre tem aquela ideia: o que causa um suicídio? Não dá para falar, não tem uma causa. Né? É um caldeirão de situações de vulnerabilidade, pobreza, desigualdade, discriminação, sofrimento, transtorno mental, tudo que a gente possa imaginar Também no caldeirão. também podemos colocar outras coisas, então, outros tipos de violência também está tendo nesse caldeirão que você está falando, Sim, né? O feminicídio, o por exemplo, feminicídio. né? Não O deixa de Brasil é um dos ser países com mais maior um índice índice. de É. feminicídio, que também é Que uma ainda coisa que tem uma assusta, cultura que precisa ser machista, machista, que e que precisa ser. precisa, Então, essas coisas agora estão aparecendo à tona e que são importantes. Hoje tem campanhas fortes tem que contra o ter, né? feminicídio, mas contra o suicídio tem um certo prurido. Por que será? Então, o grande problema do suicídio, e que a gente tem que desmontar isso, que haveria um culpado. É a família culpada, é a escola culpada, é o governo culpado, é a minoria que é, sabe? Então, essa coisa de você atribuir uma causa, né, e você culpar alguém pelo suicídio, né? O suicídio é um ato de uma pessoa, tá? De um desespero, de uma angústia muito É de um grande. desespero, de uma angústia. Existem 1000 formas de lidar com isso. O suicídio é uma delas. E para mim, isso fica muito claro. Se o suicídio fosse possível de ser resolvido, ele já teria sido resolvido. E Ele não é resolvido porque ele tem em si uma coisa intrincada e difícil, e principalmente isso, você não consegue definir um suicídio assim. A única coisa que define o suicídio com clareza é que é a pessoa que realiza o ato suicida, é a pessoa que morre. Porque se tiver qualquer outra interferência, não é suicídio. Pode ver que a primeira coisa que vai chegar na casa, se acontece em casa ou na rua, é a polícia, para ver se de fato não foi um crime. Alguém não provocou esse suicídio. Então,
corroborando com isso que a senhora está falando, tanto é verdade que não é autorizado a cremação. Quando... Porque você queima a prova. Né? Exatamente. Então, a não ser que existe uma ordem judicial autorizando. Tá? Caso contrário, não existe a possibilidade de cremação, exatamente para não sumir com a prova. Né? Então, só complementando ou corroborando durante com isso. muito tempo, é que tem umas coisas bizarras no suicídio também. Por exemplo, tem hoje bastante livro, bibliografia contando as histórias sobre suicídios, porque é uma questão que assola o ser humano. Né? Não dá para a gente ficar indiferente. E houve tempos em que o suicídio era crime. Né? Crime contra a própria pessoa, Sim. mas era crime. Era crime. E aí tinha coisa bizarra, assim, né? religião, Vamos né, enterrar a pessoa com as mãos cortadas para ela não realizar o ato depois. Ou então, mas ela já está morta, como assim? Mas é a questão religiosa e ainda, também, né? Quer dizer que tem e que ter ainda- uma culpa aí. Tem que se é culpado por tentar a própria vida, tanto espiritual como até na lado religioso católico, essas coisas. Parece que se eles carregavam, né? Uma culpa, não podia ter missa de sétimo dia, não podia mas fazer ainda isso está presente na questão religiosa. Então, eu não... Fora o budismo, que não fala propriamente a favor do suicídio, mas fala um pouco mais da liberdade do ser humano, nenhuma outra religião, todas as outras religiões condenam o suicídio. Condena. Aí você falou do budismo, lembrei dos japoneses que fazem ataque... como que é? Mas não é qualquer um. Como que chama aquela... Harakiri. É um suicídio ritual. E o sepulcro e tal, mas não é é uma pessoa de uma ordem superior maior, e tal, que pode tomar a decisão, não é qualquer um de nós, né? E aí é muito suicídio de honra, tem várias coisas que caracterizam o suicídio no Japão, né? E talvez isso também em países mais rígidos com a disciplina, esse tipo de coisa pode acontecer. Né? Então, o suicídio é tão misterioso, tem tantos caminhos, né, que basicamente a gente teria que compreender como que é essa situação em que, diante do sofrimento, porque isso é uma coisa humana, né, o sofrimento, a pessoa possa ter os seus caminhos de procura, né, e possa ter o melhor atendimento possível. Mas isso não vai erradicar o suicídio, vai diminuir. Tanto que hoje a gente não fala em evitar o suicídio, a gente fala em diminuir as possibilidades que um suicídio ocorra. Então a gente estava falando, por exemplo, armas. Não pode. Por quê? Porque a arma é um instrumento, numa situação de sofrimento impulsiva, a pessoa dá um tiro em si própria, a possibilidade dela morrer é altíssima. Que já, dependendo da medicação, eu não estou dizendo que vamos trocar uma coisa pela outra, mas a medicação, por exemplo, dependendo, muitas vezes não acerta o tanto, maior, talvez, dá uma possibilidade, uma janela de poder salvar, que pode ser importante. Por quê? O número de tentativas é muito maior do que o número de suicídios que resultam em morte. Tá? Para cada tentativa, em média, isso também pode variar dependendo da época e tal, é 4-1. Então, tem 3 suicídios, 3 tentativas não resultarão em suicídio ou não resultarão em morte. Mas isso não quer dizer que é para lavar a mão, quer dizer que precisa cuidar, porque tem um sofrimento aí. Ou seja, 25% se concretiza. Isso, mais ou menos. Dependendo, mas agora, por exemplo, os jovens estão se aproximando dos idosos, que é mais ou menos 1 por 1. Entendeu? Agora, isso tudo, quer dizer, na realidade, também tem um outro lado, que é exatamente as causas do que pode chegar ao suicídio. Então, quer dizer, a questão do bullying, tá? Também pode ser uma causa. Por quê? Porque a rigor é o seguinte, primeiro, que a vítima do bullying é sempre aquele que é mais excluído, porque é a presa mais fácil. E isso ocorre em todo segmento da sociedade. Sim.
até mesmo no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Sim. Tá? Então, quer dizer, acaba não se divulgando, tá? Que nem agora, a questão dessa semana, saiu uma matéria no G1, onde um funcionário do Mercado Livre suicidou-se, tá? Então, aí tem as razões lá que se coloca. Diante o rapaz tinha a expectativa de promoção, etc., promessa, tal, de repente isso não se concretizou. Não pode-se dizer necessariamente que essa tenha sido a razão principal, mas pode ser o estupim de alguma coisa que tenha já acumulado anteriormente. Então, quer dizer, essas questões todas, elas também estão vinculadas a essas causas para que, de repente, então, como a senhora disse, quer dizer, poder definir o que é o suicídio é praticamente impossível. Mas algumas precauções, sim, em alguns pontos é possível. É possível. Né? Essa é a grande questão das escolas agora, muito importante essa discussão, porque, veja, fatalmente uma parte dos alunos sofrerão bullying, né? E nem todos eles vão se matar, mas isso não quer dizer que eles não estão sofrendo. Então, a gente precisa atentar ao sofrimento. Eu tenho uma imagem que, às vezes, é o projeto, né, quando eu estou falando sobre o tema, que é do iceberg, né? O iceberg ele tem uma grande parte que é submersa, que a gente não vê, que é o sofrimento, que é a humilhação, que não sei o que, está aqui embaixo. Né? O que a gente vê, a pontinha, é quando acontece um suicídio. Aí todo mundo, ai meu Deus, o que aconteceu, não sei o quê. Então, claro que a gente tem que olhar para isso, e o suicídio ainda assombra muita gente. Mas a gente não pode deixar de cuidar disso que está lá embaixo. Não pode. Então a gente tem que saber, nós estamos numa sociedade hoje com muitos problemas e muitas ordens e tal, e não dá para dizer que isso é um problema da pessoa. Não pode. Isso é uma das coisas que a gente tem discutido muito. Suicídio é um problema de todos nós, porque ele afeta. Por algum talvez motivo, essa afeta pessoa possivelmente em primeiro lugar a família, as pessoas mais próximas, mas ela vai formando um halo em volta que atinge a todos nós. Todos nós. Primeiro falavam que o suicídio atinge entre 5 a 10 pessoas, mas não dá para falar isso. Dependendo se ele for num lugar público, se ele for uma pessoa pública, aí vai dizer que o suicídio do Getúlio Vargas não afetou esse país de uma forma brutal. Para a senhora ter uma ideia, essa situação toda, eu, como conselheiro da OAB, na época começou a acontecer alguns suicídios lá no prédio da Justiça do Trabalho da Barra Funda. Tá? Inclusive teve um caso que o sujeito pulou com o filho. Eu lembro. Lembra? Então veja, e aí o que era? Era um parapeito que tinha, que a pessoa pulava. E aí tivemos uma reunião, inclusive com o arquiteto que idealizou aquele prédio, para discutir essa questão. Perfeito. E a questão era o seguinte, coloca-se uma rede, tá? Só que aí tinha uma questão da arquitetura do prédio, que aquilo iria deturpar a arquitetura. Tá bom, ok. Não é possível, então vamos colocar o vidro, tá? E aí conseguiu-se verba e, sem mudar a arquitetura ali, o projeto arquitetônico, então colocou-se um vidro, tá? Quer dizer, numa altura significativa também, que não ficasse tudo fechado, tá? Mas resolveu-se o problema. Isso. Morreram as 3 ou 4 pessoas lá, tá? Que escolhiam aquele lugar para se suicidar. Assim como não se divulga, mas no viaduto do Chá, sim, diz que é uma quantidade absurda, e assim como em outros lugares, tá? Então essa situação toda é o que nós falamos no começo, quer dizer, a questão de ter uma política pública, sim, que possa ter todos os profissionais envolvidos nisso, que possam identificar
toda essa situação. Aí não dá para atribuir, porque é a família, como a senhora falou, é a família, ou é a escola, é não sei o quê, e tal. Não, é o conjunto da sociedade que realmente tem que haver essa conscientização, tá? Para poder realmente chegar em alguma coisa. Isso. Mas eu rezo e peço a Deus para que não me deixe desanimar. Porque, infelizmente, em todos os lados que você olhar, tem problemas quase que insolúveis na nossa sociedade. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, através dessa fábrica de mentes inquietas, é exatamente nesse sentido de poder trazer esse tipo de discussão, tá? Para que as pessoas que têm conhecimento e coragem de falar possam falar e isso ser aflorado na sociedade e não somente através de capítulos de novela, onde de repente querem transformar ou mostrar através de uma novela uma realidade distorcida da sociedade. Então este é um ponto importante que eu acredito e é por isso que nós estamos aqui, para poder falar sobre isso. Com certeza. Acho que a gente pode ter um entendimento, né, fazendo talvez um desenho maior, né, que nós temos medidas necessárias desde o último momento, né, pondo um bloqueio de vidro num parapeito, até o olhar, conversa desde o começo da vida, né, uma estrutura social em volta de todas as pessoas, todas as crianças que não permita germinar tão facilmente, ou não digo facilmente, né? Não permita germinar uma violência auto-infligida, né? Porque teria oportunidades de trazer à tona as angústias, as ideias de autoviolência, né? E acho que são muitas frentes, né? Sim. E como docente, né, mesmo aposentado, continuo ainda, eu vejo que os alunos estão se interessando em conversar sobre o assunto. Eles querem, eles procuram, né, e de alguma maneira eles querem participar disso também. Então, a gente tem lá na USP agora uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né? Porque se tem a ideia que o aluno que entrou na USP é toda uma maravilha, que é tudo uma coisa, né? E sabe-se que tem muito sofrimento no caminho, às vezes vem de lugares distantes e tem muitas exigências e tal. Então, de ter esse espaço de acolhimento que é muito importante, não é só o conteúdo, né? É a questão do cuidado, o acolhimento, do cuidado, de ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos. Isso já é uma ajuda muito importante nessa escuta e, por exemplo, tem alunos que são muito bons nisso, porque eles detectam os colegas que estão com dificuldades e trazem até as pessoas para poder ter um atendimento e tal. O grande problema, o grande gargalo ainda, que não tem para onde encaminhar. Então, a senhora veja, isso que a senhora está falando me lembra agora de um exemplo de um amigo da minha filha, falando com ela, mensagem de WhatsApp, deu uma sinalização para ela a respeito disso. Eu, então, tomei a liberdade de telefonar para o pai dele, tá? E fiz um alerta. E ele, obviamente, sabendo da situação que eu já tinha passado, então, obviamente, que eu tinha credibilidade, tá, para poder estar falando sobre aquilo. E ele ficou extremamente agradecido, tal. E então, quer dizer, de repente está acontecendo dentro de casa e não está se atentando, não está vendo o que está acontecendo. Então, de repente, essa liberdade, tá? Porque se fica como um tabu, eu não vou, obviamente, colocar o meu pescoço a prêmio de correr o risco de falar para Marlene e ela se rebelar contra mim,
né, se eu não tenho essa liberdade de falar sobre esse tipo de assunto. Então, quer dizer, tudo isso é um processo de construção, que vai se fazendo. Então, essa iniciativa, e isso que a senhora está dizendo a respeito, que já acontece lá na própria universidade, isso daí é aquela história, tá? Quer dizer, fazendo uma linguagem figurativa. É jogar a pedra no meio da lagoa, que o efeito dela devagar vai chegar à margem. Então, alguém tem que jogar essa pedra ali para poder fazer o movimento, né? E é bem por aí mesmo que a coisa tem que acontecer. Eu me lembro agora que a Faculdade de Medicina, 20 ou 30 anos atrás, ela teve essa iniciativa. De um departamento de acolhimento psicológico para os alunos. Nós começamos a fazer esse acolhimento, né, como uma coisa extra aos estudantes. Né? Legal. Na parte, principalmente dos internos, que era mais nessa parte dos internos, ou o sexto ano, né, que é o sexto ano, que cometia maior índice, né, de suicídio. Então, nós tínhamos essa coisa, né? A Mara, ainda naquela época, que tentamos segurar um pouco a barra, mas realmente, aí colocaram psicólogos, né? E nós saímos da jogada. Agora, eu não sei como que tá, mas nós fizemos. Eu acho que eles continuam com esse trabalho na medicina, que é bem interessante. Na psicologia, claro, nós temos a clínica escola, né? Que atende os alunos e tal, mas são estudantes também, né? E os próprios psicólogos não podem ser atendidos no lugar onde eles atendem, né? Então, tem ainda coisas para serem estruturadas. Agora, houve realmente essa questão da contratação de psicólogos, né? São sempre pequenas iniciativas, mas já são iniciativas. O que eu vi agora, recentemente, foi na pandemia. O desespero dos médicos, né? E o número de tentativas de suicídios, porque não estava aguentando dar conta da responsabilidade que estava foi na mão. muito. Esse é um outro assunto que dá para conversar. Pano para manga. Então, é isso aí. Vamos nesse Professora Maria caminho. Júlia, foi ótima. Ficou já coisas para o futuro para a gente voltar a conversar. Eu gostei muito. Temos que voltar. Na canequinha da canequinha, obrigado. Nós vamos voltar a contratá-la para mais uma vez ou mais algumas vezes no futuro. Bom, pode contar comigo. Tem muita coisa, você tem muita coisa para falar. E os nossos ensinar. assinantes, espectadores, amigos, né, têm acesso à professora Maria Júlia. Isso pode entrar em contato conosco, então, pelo nome dela, que é bastante conhecido, é fácil de encontrá-la e vale a pena, né? Nós vimos aqui que vale a pena. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu também Muito pela oportunidade, né? Ótimo. Vocês podem contar, sim. Tudo de bom. Isso viu? daí foi falha. Falha nossa.